Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo faremos o comentário da lição 11, que tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Desde já, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente, compartilhe e ajude o nosso canal. Utilize o nosso material também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. E o nosso quadro esquema, aqui atrás, fica disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na Escola Bíblica Dominical, devidamente adaptado, se assim você desejar e for professor. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textual da lição diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 25, versículos 41 ao 46. Queremos comentar aqui no nosso resumo. A palavra-chave é inferno. Nesta lição nós temos 3 objetivos específicos, a saber: primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro, compreender a doutrina bíblica do inferno. Queridos, o inferno é um dos assuntos mais comentados no Novo Testamento, especialmente. E é um lugar real. Nós iremos ver aqui algumas doutrinas que contrariam o ensinamento claro das Escrituras Sagradas, doutrinas heréticas, doutrina dos homens, mas que a Bíblia nos alerta para este perigo, que é o inferno, uma realidade apontada nas Escrituras. Jesus ele comentou mais a respeito desta realidade do que propriamente do céu, nos textos dos Evangelhos. Nós iremos ver aqui como esta palavra inferno aparece na tradução das nossas Bíblias na língua portuguesa. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do vídeo. Mais uma vez eu lembro a você. O primeiro ponto, o pensamento humano a respeito do inferno. O número 1, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Queridos, no ensino atual, muitos teólogos e filósofos da atualidade, da pós-modernidade, negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, ensinam que o inferno é um pensamento grego que foi trazido para os textos do Novo Testamento, por exemplo. Não é um lugar real. Isso é uma filosofia e uma doutrina da atualidade que combate os ensinos claros das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Esses filósofos e teólogos, eles têm a mente cauterizada. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, já alertava aquele obreiro a respeito desses falsos ensinos que negam a inspiração da Bíblia, a palavra de Deus. Versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Note, a consciência cauterizada faz com que as pessoas caiam no erro, negando a inspiração da Bíblia. Outros teólogos, por exemplo, dizem que o inferno seria um lugar de transição, um tormento temporário onde as pessoas iriam passar para ser purificadas e entrar no céu. Isso também é um dos ensinamentos da atualidade. E nós vamos ver aqui, no número 2, o ensinamento do universalismo, que é outro ensino errôneo das Escrituras. Ou melhor, outro ensino errôneo que vai contra as Escrituras, que diz que todos irão para o céu. Na atualidade, nós vemos esses 3 pontos a saber. Primeiro, que a realidade bíblica aponta que o inferno é real, é um lugar de tormento para aqueles que não serão salvos em Cristo Jesus por rejeitarem a inspiração da Bíblia e não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Segundo, um lugar temporário, onde as pessoas menos mais irão passar para poder entrar no céu, ser purificado. E terceiro, que todos irão para o céu, que é o ensino universalismo, ou do universalismo. Todos irão ser salvos. A ideia aqui, queridos, neste último ponto, é de que Deus é amor. O universalismo ensina o amor de Deus como uma base para o seu juízo, para a sua justiça, melhor dizendo. Não
observa que Deus também ele é um justo juiz. O amor de Deus é a base para este pensamento que todos serão salvos, apenas o amor. Nos comentários que fizemos anteriormente a respeito deste outro ponto de vista, ou os dois outros pontos de vista, se baseia que Deus não é apenas amor, mas também é justiça. E a sua justiça faz com que ele retribua a cada um segundo as suas obras. O ensino do universalismo, portanto, julga, ou melhor, entende ou traz a ideia de que Deus é amor e que todos irão para o céu. Todos somos filhos de Deus. E, como Deus é amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, é um texto que Jesus fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz: qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas qualquer que disser alguma coisa contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Note que o texto contraria este ensinamento que todos serão salvos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, é outro texto que Jesus mostra que contraria o ensino do universalismo e também estes ensinos anteriores, ou melhor, este ensino anterior que acabamos de falar que é um lugar temporário. Em Mateus 10 e 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Note que inferno é uma realidade pontuada aqui, mostrada no ensino bíblico pelo Senhor Jesus. O número 3, o alerta apostólico. Queridos, esses ensinamentos aqui que comentamos anteriormente contraria as Escrituras Sagradas. E estes filósofos e teólogos de linhagem liberal da modernidade que negam a inspiração plenária da Bíblia tentam transformar a verdade de Deus em mentira, como pontuado aqui em Romanos capítulo 1, versículo 25, que negando a existência de Deus, eles tentam transformar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Estes falsos ensinadores, como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ainda na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo São Paulo diz: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Assim, na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. O segundo ponto, como a palavra inferno aparece na Bíblia? O número 1, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o texto para a língua portuguesa, traduzido a palavra inferno, vem este termo Seol, que, de acordo com o contexto, aparece com alguns significados, como, por exemplo, mundo inferior dos mortos. É este sentido que o salmista, no Salmo 16, emprega o termo Seol, traduzido por inferno em nossas Bíblias. Não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Note o termo inferno, que Deus não permitiria que a alma dele permanecesse no inferno, nem o teu santo vê a corrupção. Olha só, o termo ali traduzido por inferno é o termo Seol, ou mundo inferior dos mortos. Mas também Seol, de acordo com o contexto, pode aparecer com o significado de sepultura e até mesmo cova ou inferno, um lugar de castigo eterno. Este é o termo que é empregado, por exemplo, para o destino dos ímpios, aqueles que rejeitam a Deus. No Salmo 9, versículo 17, diz o salmista que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Note o termo lançar aqui, que é um destino sem volta, onde o salmista mostra que os ímpios vão ser lançados no inferno, no Seol, e traz esse sentido de lugar de castigo. O número 2, no Novo Testamento, dentre os termos que
traduz a palavra inferno para a língua portuguesa, nós temos Hades, Tártaro e Geena. O termo Hades, que é traduzido por inferno, tem o sentido de lugar de castigo, conforme lá em Lucas capítulo 16, versículo 23, onde Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, dizendo que o rico no Hades ergueu os olhos estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Note o termo estando em tormento, que ele estava no Hades, em tormento, um lugar de castigo. Outro termo que é traduzido para a palavra inferno, do grego, é tártaro, que tem um sentido de abismo, mais profundo que a sepultura. Como lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, é onde os anjos caídos estão presos, naquele lugar. E outra palavra traduzida por inferno é Geena, que tem um sentido de castigo eterno. O comentarista pontua neste ponto, ou mostra neste ponto, que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Rinom, que ficava ao sul e leste de Jerusalém, onde os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo, conforme lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, e o capítulo 21, versículo 6. No Novo Testamento aponta este vale para um lugar onde se queimava lixo fora de Jerusalém. Esta palavra recebeu um simbolismo muito grande para um castigo eterno, um lugar onde o fogo nunca se apaga. Em Mateus capítulo 23, versículo 33, o Senhor Jesus censura os escribas e fariseus dizendo: serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Note o termo condenação do inferno, mostrando ali que há um julgamento final que faz jus ao termo inferno, mostrado na palavra Geena, traduzida aqui nesse texto por inferno. Desta forma, a palavra inferno aparece na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a doutrina bíblica do inferno. O número 1, o conceito bíblico do inferno. Queridos, a Bíblia apresenta o inferno como um lugar real. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, está na leitura bíblica em classe, Jesus disse: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note o termo fogo eterno, uma realidade que foi preparado para o diabo e seus anjos. E nós dissemos aqui, ou citamos no Salmo 9,17, que os ímpios serão lançados lá, juntamente com todas as nações que se esquecem de Deus. Portanto, o conceito bíblico de inferno mostra que ele é um lugar real. O número 2, o que ensina a doutrina? Queridos, a doutrina bíblica ensina que o inferno é um lugar de dor, tristeza, vergonha e de extrema agonia. Em Mateus capítulo 8, versículo 12, o Senhor Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note o termo trevas exteriores, pranto e ranger de dentes, mostrando que é um lugar de tormento, um lugar de dor. E o ser humano irá para lá por suas próprias escolhas. Tanto a parte física, depois da ressurreição, como a parte espiritual, corpo e alma. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, nós já citamos anteriormente, mas faz jus à repetição. Note que em Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A parte física e a espiritual vai ser lançado lá. Todos irão ressuscitar. Uns para salvação eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. O ser humano irá para lá por rejeitar a salvação em Jesus Cristo. O número 3, o castigo será eterno. Queridos, no Novo Testamento mostra que o inferno é um lugar real, um lugar de tormento, de castigo eterno. E para simbolizar ou mostrar esta realidade, este tormento, esta condenação, traz alguns termos
pontuados aqui pelo nosso comentarista como fogo inextinguível, como em Marcos capítulo 9, versículo 43, que Jesus mostra que o fogo nunca se apagará. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz o texto que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a ida do ser humano para o inferno é fruto de suas próprias escolhas e não de uma iniciativa primária de Deus. É o homem que escolhe a salvação em Cristo Jesus ou viver apartado de Deus eternamente. O homem é quem decide, diz o comentarista. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Portanto, a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como conclusão, gostaria de citar o que o nosso comentarista pontua aqui na conclusão da revista, da nossa lição. Abro aspas. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Fecho aspas. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.